Olá! No início de março surgiu um estudo chinês sobre a Covid-19 que procurou sugerir toda uma nova fisiopatologia da doença. E esse estudo foi divulgado, foi compartilhado milhões de vezes e deu bastante o que falar, inclusive na área médica. Só que o que me parece que é até mais curioso do que o próprio estudo foi todo o movimento que se gerou em torno dele e que, como não podia deixar de ser, acabou envolvendo talvez aí todo um viés ideológico político. É sobre isso que é esse vídeo. Então, vamos conversar? O meu amigo César tinha me sugerido fazer um vídeo sobre a fisiopatologia da Covid-19, ou seja, como que ela atua no nosso organismo. Aí eu dei uma olhada e eu vi que já tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição, do professor Jubilu, um vídeo bem didático sobre os fundamentos da Covid-19, né? Então é um vídeo básico. Com relação a vídeos mais avançados também, claro, tem outras pessoas super gabaritadas para fazer isso, inclusive tem vídeos bem legais sobre isso para a pessoa da saúde. Quem se interessar, vou deixar aqui também um vídeo até bastante recente que fala especificamente sobre a fisiopatologia da Covid-19. Na verdade, esse vídeo que eu vou deixar aqui é um webinário para médicos, principalmente intensivistas, tanto que ele nem está listado, né, no YouTube, mas se alguém for da área da saúde se interessar, um webinário da doutora Ho Ye Lee, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela também é consultora da Organização Pan-Americana de Saúde para o manejo do paciente crítico com Covid-19. Esse estudo aqui até é bastante recente, inclusive, ele foi transmitido no dia 30 de junho. Então aí eu me lembrei desse estudo chinês e de todo o movimento que gerou e é bastante curioso, resolvi fazer um vídeo sobre isso. Esse estudo ele sugere que a Covid, na verdade, não é uma doença pulmonar, ela seria uma doença hematológica, uma doença do sangue que interfere no metabolismo da hemoglobina. Então, para explicar mais ou menos o básico a respeito do que esse estudo está dizendo, eu vou usar aqui um PowerPoint e depois eu volto para comentar a respeito das consequências até meio que sociais aí da divulgação desse estudo, ok? Então vamos lá. A hemoglobina é o pigmento vermelho que dá essa cor ao sangue. Ela é uma molécula, uma proteína, carreada pelos nossos glóbulos vermelhos, as células vermelhas do sangue, que também são chamadas de eritrócitos ou hemácias, e essas células basicamente são saquinhos de hemoglobina, por isso que elas são vermelhas e como elas estão em grande quantidade no sangue, o sangue tem essa cor. A hemoglobina é a molécula que tem a função principal de fazer o transporte do oxigênio e também do CO2 através do sangue. Essa é a função principal dela. Então, a molécula da hemoglobina, ela é bem complexa, ela está representada simplificadamente nesse desenho e a gente pode ver inicialmente que ela é composta de 4 subunidades. Para entender o estudo chinês vai ser fundamental que a gente entenda os componentes dessas subunidades. Então a gente vê, tem uma estrutura aqui que parece uma minhoca enrolada, que é uma estrutura proteica, né? E que é chamada de globina. Essa parte aqui enrolada em cada uma das subunidades é chamada de globina. Além disso, cada uma das globinas é ligada a uma outra parte dela que é conhecida como grupo M com H. O grupo M, por sua vez, a gente vê que ele tem 2 partes. No desenho aqui está representado por um disco e uma bolinha no centro. A bolinha no centro é um átomo de ferro. E esse disco representa uma molécula chamada porfirina. Portanto, o grupo M é a junção da porfirina com um átomo de ferro. E é justamente essa parte aqui, o grupo M, que é o principal responsável por fazer o transporte do oxigênio. A hemoglobina também serve para fazer transporte de glicose pelo sangue, porque a glicose pode se ligar a ela. Aqui nesse outro desenho esquemático também a gente vê a representação da globina, do grupo M,
da porfirina na forma de um disco e a bolinha no centro que representaria o átomo de ferro. Muito bem, o que o estudo chinês fez? Esse estudo é, em primeiro lugar, um estudo de bioinformática. Não é um estudo de laboratório, não utilizou moléculas, não usou microscópio, não usou modelos animais, não usou doentes, nada. Tá? É uma extrapolação de informática, ou seja, eles fizeram simulações em computador dessas moléculas, baixou a fórmula da hemoglobina, desenvolveu uma simulação em 3 dimensões dessa molécula, do seu formato, tá? E fez a mesma coisa com várias proteínas do vírus. Então a gente tem aqui um desenho esquemático do vírus, e o vírus ele é composto por algumas proteínas, e ele também induz a célula a produzir algumas outras proteínas que realizam algumas funções importantes para ele, mas que não necessariamente fazem parte dele. Tá? Então nós temos as moléculas, as proteínas estruturais, que são aquelas que fazem parte do vírus, como por exemplo uma proteína de membrana, aí a proteína spike, que são as pontinhas que tem nele, né? E tem outras proteínas que são não estruturais, que realizam algumas funções que são importantes para o vírus, mas que ele mesmo não consegue realizar, e é por isso que ele infecta uma célula. Então o que eles fizeram? Pegaram essas proteínas, as simulações em computador delas, e estudaram se essas proteínas do vírus conseguem se ligar a alguma parte da hemoglobina, seja na globina, seja no grupo M, e com que força essas ligações ocorrem. Então nós temos aqui uma exemplificação de como funciona uma representação tridimensional de uma proteína. Essa daqui seria uma proteína nossa, né, que as nossas membranas celulares expressam, que seria a proteína a qual o vírus se liga no nosso corpo para produzir infecção. Essa daqui seria uma representação de uma parte da proteína do vírus que se liga nessa outra proteína nossa. Enfim, a gente não precisa ficar entrando muito em detalhes, mas é possível, por meio dessas simulações, avaliar como que uma se liga na outra e com que força, com que intensidade, qual o grau de ligação entre elas. Então eles viram, basicamente, que algumas proteínas, principalmente as não estruturais do vírus, elas têm a capacidade de se ligar, por exemplo, aqui no grupo M. Tá? E pela força dessas ligações, eles fizeram extrapolações e deduziram toda uma fisiopatologia para o vírus dentro do nosso corpo. Tá? Mas isso daí já foi dedução deles. Então eles viram que uma das proteínas, por exemplo, do vírus não estruturais, ela consegue se ligar aqui na globina. Ela, vamos dizer, prenderia a globina. Aí vem uma outra proteína que consegue alterar a forma da globina para poder expor, para poder deixar exposto o grupo M. Aí tem uma outra molécula que se liga muito fortemente a esse grupo M e consegue dissociar os seus dois componentes. Ou seja, ele faz com que o átomo de ferro se desligue daqui e ele fica ligado, essa proteína do vírus fica ligada à molécula de porfirina. Aí aquela outra primeira molécula que se ligou aqui na globina vai lá e se prende nessa porfirina. Saindo daquela região, ainda teria outras moléculas que se prendem na porfirina com mais força ainda, e essa porfirina ficaria livre para se ligar no vírus. Por quê? O vírus precisaria dessa porfirina. Então todo esse mecanismo viral seria para conseguir liberar o grupo M, tirar o átomo de ferro daqui e deixar essa porfirina livre para o vírus, porque ele precisaria dela. E eles ainda têm algumas ideias, algumas extrapolações de por que o vírus precisaria dessa molécula. Eles citam que a porfirina é muito útil para atravessar membranas. As membranas teriam permeabilidade à porfirina, ou seja, a porfirina poderia ser uma molécula que ajuda o vírus a infectar as nossas células. Por isso, ele teria todo esse mecanismo para, vamos dizer, desmontar a hemoglobina em busca dessa molécula aqui do grupo M. Aqui é a porfirina. E aí eles deduzem também as consequências que isso teria no organismo. E quais seriam essas consequências? Bom, se tem menos hemoglobina, porque ela está sendo desmontada, todo o transporte de gases e
de oxigênio, por exemplo, pelo corpo vai ficar prejudicado, afetando todos os tecidos, né? Além do mais, a gente ia ter intoxicação por radicais livres, que é o oxigênio e o CO2 que estavam ligados na hemoglobina, eles vão ficar livres pelo corpo. Então a gente vai ter intoxicação por CO2, dióxido de carbono, né? Pelo próprio oxigênio em excesso, pelo ferro, pelas moléculas de ferro que são liberadas ali, elas vão estar em excesso no corpo. Tudo isso daí vai causar lesão, vai causar inflamação. A glicose também da hemoglobina glicada, que eu citei, vai fazer com que os níveis de glicose no sangue, principalmente de diabéticos e pessoas idosas, fiquem descontrolados. Por isso, ela seria mais perigosa para diabéticos e para pessoas idosas. Também isso talvez explicasse por que a Covid ataca mais homens do que mulheres, porque os homens têm uma quantidade de hemoglobina maior no sangue. O excesso de ferro no sangue geraria uma quantidade grande de uma outra molécula chamada ferritina, que serve para se ligar a esse ferro, e isso geraria consequências patológicas. Enfim, com base nisso tudo, eles descrevem toda uma outra fisiopatologia da Covid que supostamente explicaria os achados clínicos dela. Bom, isso é o que diz o estudo. Agora, algumas pessoas começaram a considerar esse estudo como se fosse, de fato, a última palavra em fisiopatologia da Covid-19. E não é assim. Primeiro porque a própria característica do estudo não permite isso. Ele é um estudo de bioinformática, ele não é um estudo de laboratório, não usou modelos animais, muito menos modelo com pessoas. Então, por mais interessante que alguém possa achar ou possa ser considerado esses achados do estudo, ele não tem um desenho suficiente para ser considerado a última palavra em fisiopatologia. Tá? Ele seria, no máximo, um início de uma hipótese. Tem uma reportagem aqui também, vou deixar aqui na descrição, está tudo linkado aqui embaixo. Uma reportagem do site Medscape, que eles entraram em contato com um dos autores principais do estudo. Ele mesmo colocou o seguinte, ele se chama Wenzhong Liu, ou algo assim. Ele diz, essa teoria não foi provada experimentalmente e não tem significado clínico. Claro, ele é um estudo apenas para discussão acadêmica. Então, claro, ele pode até gerar alguma coisa, mas ele não é considerado a última palavra em termos de fisiopatologia, e nem poderia ser. Além disso, vários especialistas, particularmente hematologistas, que são os especialistas em sangue, eles têm apontado várias dificuldades ou várias inconsistências desse estudo. Um hematologista chamado Rodolfo Cansado, ele publicou no site da ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Ele publicou lá por essa associação uma carta em que ele analisa esse estudo e algumas inconsistências dele. Inclusive, ele cita, por exemplo, que esse estudo, além de tudo, né, além do desenho dele, ele não foi publicado, ele não passou por uma revisão por pares anônimos. Quando a gente fala em publicar estudos, a gente está falando de periódicos científicos que recebem o estudo, fazem uma análise dele, que é a revisão por pares anônimos, que são especialistas que vão avaliar aquele estudo em busca de erros, em busca de falhas, vão revirar o estudo em busca de inconsistências, e aí se não houver, se ele for considerado de uma qualidade adequada, então ele é publicado. Não é simplesmente assim aparecer numa revista. E esse é um passo básico do método científico para que um conhecimento entre na literatura científica. Bom, esse estudo não passou por isso, ele só foi disponibilizado na internet. E aí ele cita algumas inconsistências. Entre elas, ele diz, os autores não analisaram o ferro livre plasmático, sobretudo a fração reoxidativa, que é mais tóxica ao organismo. Foi um dos pontos que ele levantou. Ele coloca também que algumas alterações laboratoriais citadas no artigo e que eles procuram justificar através dessa fisiopatologia, ela também ocorre em processos inflamatórios, infecciosos em geral e ocorre em várias outras situações. Ou seja, não era algo que necessariamente precisava de uma explicação. Ele diz também que essa questão da ferritina em excesso, se ligando ao ferro para compensar o dano, etc., isso não existe evidências disso, não existe, enfim, confirmação nenhuma dessa ideia e tal. Tem também
um vídeo aqui de um outro hematologista que apareceu, fez um vídeo e colocou no YouTube, em que ele também cita alguns pontos a respeito disso. Ele salienta também esse desenho do estudo, né, que ele é só uma abstração virtual, né, cita que não foi publicado, etc., que, enfim, e ele cita que o coronavírus é baixo no sangue. Na verdade, ele diz que não tem coronavírus no sangue. Eu não sei se isso é realmente assim. Tá? Também vou deixar um estudo aqui que fala a respeito do trofismo do coronavírus. O que significa isso? É a atração que ele tem para certas partes do corpo, para certos tecidos. E aí, se você entrar no link, está em inglês, tá? Mas o texto vai estar lá e tem uma imagenzinha do lado de alguns gráficos. Se você clicar no gráfico, ele amplia e você vai ver lá que o trofismo, ou seja, a quantidade de vírus que você encontra no sangue é muito, muito baixa, no sangue e no cérebro. Tá? O tracinho deles lá está praticamente na linha de baixo. Se tem, é tão pouco que praticamente não aparece no gráfico. Então, como pode ser uma doença hematológica se você tem tão pouco vírus no sangue, né? Então, esse hematologista que eu citei aqui do vídeo, ele fala dessa questão do vírus no sangue, ele fala que a oxigenação baixa é pela SARA, não tem nada que conste que ele tem alguma coisa a ver com a Covid, inclusive, se fosse assim, haveria muitas pessoas sem SARA, mas com oxigenação baixa. Também fala dessa questão do ferro livre causando inflamação, não tem fundamento científico, não foi descrito em lugar algum, esse tipo de coisa. Enfim, então aí a gente encontra dos próprios hematologistas vários argumentos que procuram refutar essa teoria. E o próprio autor principal do estudo também, naquela reportagem anterior que eu citei, ele diz que a teoria tem várias deficiências. Ainda ele admite que tem várias deficiências na teoria e que eles pretendem aprimorar ela para o futuro. Então, assim, o fato é que ela pode até ser um estudo que foi bastante interessante, levantou algumas coisas, mas por todos os motivos está longe de ser assim considerado, como eu disse, a última palavra no conhecimento da fisiopatologia da Covid-19. Apesar de que, vou deixar aqui na descrição também, uma notícia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, em que eles descrevem uma diminuição, de fato, da hemoglobina no caso da Covid-19. Está aqui embaixo. Bom, aí é que vem o que eu queria comentar. Procurando por vídeos sobre isso, acho que vou deixar linkado aqui também, sobre esse assunto no YouTube, aparece lá um vídeo de 2 médicos, um homem e uma mulher, comentando sobre isso. Aí eu assisti o vídeo, mas muito focado inicialmente na explicação em si, para ver a didática da pessoa, falando sobre isso. A médica começa falando, então ela inclusive descreve didaticamente esse processo que eu coloquei aqui, embora um pouco mais rápido, e depois o médico ele começa a fala do estado de hipercoagulabilidade, que é encontrado em caso de Covid, mas que é outra coisa, tá? Isso de fato ocorre, essa hipercoagulabilidade, por causa do processo inflamatório generalizado, que é causado pela chamada chuva de citocinas, ou tempestade de citocinas, enfim. Mas é outra coisa que não tem nada a ver com essa questão da hemoglobina e desse estudo chinês. Não tem nada a ver. Tá? Ele cita isso, mas aí ele coloca uma frase lá de que precisamos, né, unir esforços, avaliar cientificamente tudo que é achado e tal, sem interferência de viés ideológico. Quando ele falou essa frase de sem interferência de viés ideológico, já me acendeu todas as luzes vermelhas no cérebro de alerta. E como assim, sem interferência de viés ideológico? Primeiro porque geralmente quem fala isso, quem reclama isso de viés ideológico, são os mais ideologizados. Ao que me parece, o que eu tenho observado, os mais fanáticos ideologicamente são aqueles que já de antemão já reclamam de opiniões contrárias ou diferentes ou que refutem as deles, que é influência ideológica e tentam refutar simplesmente com base nisso, né? E pareceu uma coisa completamente fora de questão, porque cientificamente falando, o que interessa é saber se a hipótese ela tem fundamento, se ela tem evidências. Tá? Se a hipótese for formulada com coerência, se ela foi testada, se ela está coerente com o resto de corpo de conhecimento que a gente já tem sobre o assunto, que já está bem estabelecido, se ela não é refutada por nada, se ela fez previsões que se concretizaram de fato, se ela foi comparada e venceu hipóteses concorrentes,
Se foi tentado provar que ela é falsa e ela mesmo assim subsistiu, que é um passo importante do método científico, tem que ocorrer isso é assim mesmo, né? Não dá para fugir de refutação, e é isso que vai determinar se algo é correto, se é crível ou não. Tá? Se a pessoa que formulou a hipótese ou aquele que está tentando refutar, e é necessário as tentativas de refutação, repito isso, tem inspiração ideológica ou tem algum viés, isso é o que menos interessa. O que interessa é se ele é capaz de demonstrar que a ideia é verdadeira ou que a ideia é falsa com base em evidência. É isso que se discute. E esse rapaz, ele parece já estar jogando essa questão do viés ideológico já de antemão, assim, para, sei lá, parece que qualquer ideia contrária ao que ele está dizendo ali, ele já está querendo chamar de ideologia. Tá? Aí eu voltei para assistir o vídeo, desde o início, já com esse pensamento. Falei, se ele está reclamando de ideologia, talvez ele seja o mais ideologizado de todos. Aí que eu fui reparar que desde o começo a médica defende, por exemplo, o uso da cloroquina. Do começo da fala dela ao fim da fala dela, ela fala disso. Tá? E hoje, praticamente não tem mais dúvidas nenhuma do quão ideologizado isso é, porque, enfim, não só não funciona, como não é segura, e isso praticamente ninguém que entende do assunto de fato tem mais dúvida a respeito disso. Né? Então, não seria eles ali um desses ideólogos da cloroquina? Até porque, eu acabei não citando aqui, mas esse estudo chinês, na parte final dele, ele propõe, com base nessa fisiologia, um mecanismo de ação da cloroquina. Tá? Se aquela fisiopatologia fosse correta, a cloroquina poderia funcionar, porque eles estudaram da mesma forma a molécula da cloroquina e viram que ela se liga nas proteínas do vírus com mais força do que a proteína do vírus se liga nos componentes da hemoglobina. Ou seja, a cloroquina se ligaria com muita força na proteína do vírus e impediria que ela, a proteína do vírus, atacasse a hemoglobina. Então não seria por causa disso que ela citou esse estudo dessa forma, e mais, ela colocou realmente como se isso fosse de fato o que se sabe hoje sobre a fisiologia da Covid-19, o que, como nós vimos, não é verdade. Aí um outro fator que me chamou a atenção quando eu fui assistir o vídeo com esse olhar, é que ela cita, ela descreve a fisiopatologia, ou seja, o que é dito nesse estudo de forma didática, mas não cita a fonte. Em nenhum momento ela fala quem fez o estudo e de onde que veio, o que de fato é estranho em divulgadores científicos e em profissionais. E ao contrário, se você não conhece, você fica com a impressão de que esse estudo foi feito na Europa. Porque ela começa falando de experiência, estudo europeu, que na cabeça dela diz que mostra que a Covid-19 é uma doença sistêmica e não pulmonar, e dali ela já emenda a explicação desse estudo sem falar de onde que veio. Dá a impressão, como ela emenda, dá a impressão que ela está se referindo ainda à experiência europeia. Tá? E aí me lembra que muitos desses ideólogos da cloroquina, aí, ao que me parece, eles também são contrários à China, lá, culpabilizam a China, etc. Né? Então, enfim, não seria por causa disso que ela falou do milagre, mas não falou quem fez, não citou o santo, sei lá, entendeu? Então, mais uma vez, isso aí está me parecendo um vídeo que confirma que os mais ideologizados são aqueles que reclamam da ideologia do outro. Enfim, posso estar errado, mas me parece que tem muitos fatores aí mostrando o porquê, talvez, que esse estudo gerou esse movimento todo. Inclusive na área médica. O próprio Dr. Rodolfo Cansado, aquele hematologista da Associação Brasileira de Hematologia, na carta dele ele chega a comentar que muitos colegas, ou seja, médicos, colegas dele, estariam tendo essa impressão a respeito desse estudo, mas que não são hematologistas, né? Colegas de outra área. Bom, de qualquer maneira, conforme os vídeos que eu deixei aqui, inclusive o vídeo sobre a fisiopatogenia da Covid-19 com aquela especialista, conforme tudo que a gente sabe hoje, a Covid é sim uma doença pulmonar que, em situações de grande gravidade, ela tem consequências sistêmicas por causa da exacerbação do processo inflamatório. E isso é de fato que a gente sabe hoje, é uma doença pulmonar. E chama atenção para o fato também de que esse estudo, a descrição dele lá no site já foi atualizada. Tá? O capítulo que ele falava sobre a cloroquina já não está mais lá, eles tiraram. Se você entrar agora ali no site para ver, já não está mais falando da cloroquina, mas na primeira versão dele estava. Então, enfim, na minha impressão,
foi justamente essa menção que talvez tenha gerado essa adesão exagerada e precoce a respeito desse estudo, como se fosse a verdade última que apareceu sobre a fisiologia da patologia. Bom, era isso, espero que tenha sido útil e que tenha servido, inclusive, para a gente começar a ser um pouco mais precavido em relação às coisas que a gente sai acreditando aí logo de cara. Beleza? Obrigado e até a próxima.